Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como enviar SMS para os aniversariantes do dia e como criar o cron para que execute uma vez por dia e envie o SMS para os aniversariantes. Por exemplo, eu tenho esses 4 usuários no banco de dados e recupero estes aniversariantes do dia. Eu recupero e depois eu envio o SMS. E além de recuperar somente os aniversariantes do dia e enviar o SMS, também será apresentado como criar o cron, para que ele execute essa instrução uma vez ao dia. O próprio servidor encarregue-se de enviar e executar este arquivo e enviar o SMS. Acessando o relatório dos SMS que serão enviados durante a aula, então aqui eu tenho 2 parabéns para esses 2 usuários. Eu acesso o dispositivo móvel, eu tenho a mensagem. Eu enviei para este usuário, então aqui são 2 usuários. Esse SMS e depois também esse outro SMS. Então é isso que será implementado nesta aula. Recuperar os aniversariantes e enviar o SMS para os aniversariantes. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar o código. Start o servidor local WAMP Server. Após ter startado, abro no gerenciador de arquivos. Eu acessei o WAMP Server, em seguida o diretório padrão do WAMP Server e criei o diretório Selk que sempre eu utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto o diretório, eu crio um novo arquivo com o nome de index.php. Coloquei a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, um título. Em seguida, dentro do corpo, eu acrescentei o H2. Com o WAMP Server startado, eu acesso o localhost, que é o servidor local, e em seguida o nome do diretório Selk. Retorno no navegador, coloquei localhost, porque é um servidor local, e em seguida o diretório Selk, esse diretório. E tenho o título listar aniversariantes do dia. Eu quero listar aniversariantes que estão cadastrados no banco de dados. Então, eu preciso criar uma base de dados. Acesso novamente localhost, em seguida acesso o phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. No WAMP Server, o usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Lembrem dessas credenciais, porque as mesmas serão utilizadas no decorrer da aula. Executar para acessar. Após ter acessado o phpMyAdmin, venho em base de dados, crio uma base de dados com o nome de Selk, seleciono a Collection, UTF-8 MB4 Unicode criar a base de dados, crio a primeira tabela com o nome de usuários, 4 colunas já é o suficiente, não é necessário mais. A primeira coluna será o ID, sendo chave primária, e além de ser chave primária, será autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Eu não preciso enviar valor para esta coluna. Depois eu tenho o nome, será um varchar com 220 caracteres. Depois a coluna e-mail, também um varchar com 220 caracteres. E por último tenho a data de nascimento. Nome da coluna não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento e nem espaço em branco. No lugar do espaço em branco você coloca o underline e será date. Então simplesmente clico na letra D e chego no date. Não preciso colocar o tamanho. Todas as colunas são obrigatórias, então eu não deixo nenhuma coluna nulo. Seleciono o InnoDB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Criado a tabela, cadastro alguns registros, venho em inserir, então eu coloco primeiro o nome, depois o e-mail e a data de nascimento. Coloco a data de hoje para conseguir enviar algum SMS, em seguida o segundo usuário, coloco um e-mail para este usuário. Neste usuário eu coloco a data 4, então não deve ser listado hoje.
terceiro usuário, também coloco o nome, em seguida um e-mail para este usuário e a data de nascimento dele será 5, também não será listado. Mais um registro, coloquei o nome, depois tenho o e-mail e para esse eu quero colocar que será enviado o e-mail hoje também, quer dizer, será enviado SMS, executar para acessar. Desta forma eu tenho 2 usuários com a data de hoje e 2 usuários que não possuem a data de hoje. Criado a base de dados, criado a tabela, eu preciso conectar este projeto com a base de dados. Eu crio um arquivo com o nome de conexão.php, nome do arquivo sem caracteres especiais. Coloquei uma conexão pronta para facilitar o início da conexão, as credenciais. Lembram que o servidor é local, então eu coloquei localhost, o usuário root. Quando eu acessei o phpMyAdmin, coloquei o usuário root, a senha em branco, a base de dados Selk e a porta 3306. A porta não é obrigatório, por isso que eu coloquei conexão com a porta e conexão sem a porta. Eu testo a conexão sem a porta. Tento acessar agora este arquivo. Se eu conseguir acessar e apresentar conexão com sucesso, significa que está realizando corretamente a conexão. Acesso o arquivo conexão, conferir, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Se eu retirar a letra E do nome da base de dados, conferir, erro, não conseguiu realizar a conexão, caiu nesse cat e apresentou a mensagem de erro. Posso retirar este eco, retorno a letra E, confiro se continua realizando a conexão. Sim, realizou, porque não apresentou nenhuma mensagem de erro, e este eco eu havia comentado. Ou eu retiro o comentário, incluo este arquivo conexão no arquivo index, porque é aqui que vai ter o listar. Abri o PHP, finalizo, em seguida coloco include, incluir uma única vez o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Retorno no arquivo index, então posso retornar clicando aqui para a raiz e tenho conexão com banco de dados realizado com sucesso. Eu acessei o arquivo index que possui esse título e incluiu tudo que está dentro deste arquivo conexão. Posso comentar agora a conexão com banco de dados realizado com sucesso. Só uma observação, lembrem desta variável con, é ela que possui a conexão. Tenho a conexão, bora criar uma query para buscar os aniversariantes do dia. Para isso, crio uma query, então vai ser o select, selecione a coluna ID, coluna nome, a coluna e-mail, eu copio a outra coluna só para não colocar errado, sendo data de nascimento. Em seguida quebro a linha só para ser mais fácil de visualizar. From, da qual tabela, também copio o nome da tabela, usuários. Você não pode colocar caracteres especiais no nome da tabela, por isso que o usuários está sem o acento. Eu deixo no momento assim e atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline usuários, porque é mais de um usuário. Depois preciso preparar esta query. Para isso, pego a variável que possui a conexão, arquivo que está dentro do, isto é, a variável que está dentro do arquivo conexão. Em seguida, prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuo para uma variável com o nome de result underline usuários, porque é mais de um usuário. Pego a variável result usuário e executo execute para executar a query. E depois eu verifico se conseguiu encontrar algum usuário no banco de dados. Se result usuários for true and e também a variável cefrão result usuários, eu leio a quantidade de linhas. For diferente de 0, quer dizer que encontrou um registro no banco de dados. Se não, acessa o else, em seguida apresenta a frase echo nenhum usuário encontrado ou nenhum aniversariante encontrado.
Posso colocar um P de parágrafo, finalizo essa tag P de parágrafo depois da frase e no início acrescento um CSS inline, style, e neste style eu acrescento color, sendo hashtag F00 o vermelho. Eu testo para que não traga nenhum usuário where onde a coluna ID tenha o usuário com o ID 100. Tem algum usuário com o ID 100? Não, só tem de 1 até 4, então o 100 não tem. Eu atualizo, nenhum aniversariante encontrado. Funcionou colocando esta condição, quando tiver 100. Mas eu quero que ele acesse o if. Isso quando ele encontrar os registros. Então, quando encontrar os registros, então se é mais de um registro, preciso utilizar o laço de repetição. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, vai ter os dados de um único usuário, por isso eu coloco no singular. Eu quero ler o que está dentro da variável resulte usuários, e para realizar a leitura eu utilizo o FET, e é utilizado na conexão o PDO, então será utilizado o PDO, em seguida 2 pontos para resolução de escopo, FET a sós para poder imprimir através do nome da coluna. Abro chave para este laço de repetição, e depois dou um var dump em cifrão linha usuário. Então eu retiro agora esta condição, eu posso comentar ela no momento, retorno no navegador, atualizando, retornou os 4 usuários que eu tenho cadastrado no banco de dados. Os aniversariantes do dia e quem não é aniversariante. Eu preciso só trazer quem faz aniversário nesta data. Inclusive, ao invés de eu colocar 2023, eu coloco aqui, por exemplo, 1981. Vamos pegar a partir de 81. Não, esse aqui eu coloco 86. Aqui vai ser o 87, 88, só para trazer alguém de anos anteriores. E aqui também vai ser o 89. Alterei o ano só para ficar mais adequado ao nosso recuperar registros. E agora eu posso utilizar este where, a condição. Eu quero buscar onde o dia, então utilizo a palavra reservada day na coluna que tem a data de nascimento. Nesta coluna, o valor deve ser igual ao dia de hoje. Então, eu coloco aqui novamente day, e para conseguir pegar a data atual, utilizo esta palavra reservada. Você coloca exatamente conforme eu estou colocando. É uma função, então preciso abrir e fechar o parênteses. Eu comparei o dia, mas também preciso comparar o mês. Então, and deve ser conforme o dia de hoje e também o mês de hoje. Primeiro pego data de nascimento, sendo a coluna, deve ser igual, somente aqui é month, que eu quero pegar é o mês. Então, na coluna data de nascimento, deve ter o mês atual. E, novamente, deve ser igual, faltou o sinal de igual, deve ser igual ao mês que estamos atualmente. No banco de dados, a data de nascimento, o valor deve ter o mês igual ao mês atual. Por isso que no banco de dados você precisa salvar a data neste formato, salvando em formato de date. Nada de salvar no formato brasileiro que você tem hábito, colocar dia, mês e ano. Não, você deve salvar no padrão do banco de dados. Por isso que eu sempre falo, salve os dados no formato que o banco de dados recomenda e não no formato que você acha mais adequado salvar a data no formato que temos o hábito de ver no dia a dia. Depois do month, para pegar o mês atual, então utilizo esta palavra reservada, sendo a função. São palavras reservadas, então você coloca em maiúsculo. Se você quiser, você pode limitar, limit 1, só para não consumir muitos créditos do SMS quando você estiver testando. Então, por isso que eu coloquei limit 1. Vamos ver o resultado. Atualizando, retornou somente 1. Coloco agora 10 para retornar 10 usuários. Será que retorna os 4? Não, só retornou quem faz
aniversário na data de hoje. 3/5, 3/5, 3/5, 3/5. Agora, quem faz 4/5 e 5/5 não está sendo retornado. Então, a instrução SQL já está correta. Em seguida, dou um extract em função de ser um array, porque depois eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável, desde que você tenha realizado a leitura utilizando o fetch assoc. Extract, extrair um array, linha usuário. Após ter extraído, eu posso imprimir, por exemplo, echo, em seguida a palavra ID, e pego o nome da coluna como uma variável para conseguir imprimir o valor. Conferir se está imprimindo o ID, sim, ID 1 e 4. Depois que imprimir os dados do usuário, coloque uma quebra de linha. Eu coloquei somente o ID, eu tenho também o nome, depois e-mail e a data de nascimento. Altero aqui para nome é a palavra, depois a coluna tem o nome de nome, em seguida a palavra e-mail, a coluna e-mail, por isso é que é importante esse extract, assim facilita para imprimir. E por último, estou retornando a data de nascimento. Coloco a palavra data de nascimento. Conferir como que está ficando, tem os valores. Somente essa data de nascimento eu quero converter para o formato brasileiro. Eu recorto data de nascimento, fecho aspas duplo, concateno, novamente abro aspas duplo. E dentro aqui eu acrescento a função date, porque eu quero formatar uma data. Essa data vai ter o seguinte padrão: dia, mês e ano, Y maiúsculo, porque eu quero colocar o ano com 4 dígitos, vírgula, eu utilizo a função strTime, convertendo a data que estava dentro da variável data de nascimento. Assim, ele vai ter a data neste formato. Vamos ver, estava 3/5 de 86, 3/5 de 86, no formato que temos o hábito de ver no dia a dia. Estou imprimindo os valores, mas eu quero enviar o SMS. Abaixo do vídeo tem o link para este site, então acessando o link que está disponível, você consegue cadastrar e poder enviar 5 envios gratuitos, utilizando o link disponível abaixo. É claro, esse teste atualmente ele está disponível. Pode ser que quando você estiver acessando não esteja mais disponível esse teste gratuito, por isso eu não posso garantir, mas no momento tem o teste gratuito. Você realiza o cadastro. Se você já tiver o cadastro, então você simplesmente realiza o login. Eu apago esse endereço e simplesmente venho em SMS, em seguida login, realizo o login. Após ter realizado o login, venho em API, clico o botão direito, abrir uma nova guia. E temos a instrução como enviar utilizando HTTP. É isso que eu quero fazer. Enviar utilizando HTTP. Posso copiar toda essa instrução. Ou eu desço um pouco, que eu tenho um exemplo de requisição mais completa. Vamos ver. File Content. Não. Esse daqui. Primeiro está criando a mensagem. Copio a mensagem. Colo antes do HR, neste local. Qual será a mensagem? Vai ser uma mensagem de aniversário. Coloquei uma mensagem, aqui você coloca o nome da pessoa, parabéns, parabéns sem acento, porque quando você está enviando SMS, se você colocar caracteres especiais, pode ser que a pessoa receba desconfigurado, por isso que eu não coloquei acentuação. Selk e o restante da mensagem. Aqui eu preciso colocar o nome da pessoa, então simplesmente pego esta variável nome, que possui o nome da pessoa, e aqui eu envio. Então, o nome da pessoa, parabéns, e o restante da frase. Retorno na documentação e tenho concatenar a URL da API com as credenciais. Então, simplesmente copio isso daqui, toda essa instrução, retorno no projeto, colo e explico aqui porque é mais fácil. Primeiro, você precisa pegar o usuário que você tem na iAgente que você cadastrou. Eu coloco meu usuário, César,
selk.com.br. Em seguida, eu coloco a minha senha, então vai ser a senha que eu estou utilizando. Não utilize a minha senha, porque finalizando a gravação eu retiro esta senha. O número, então eu já posso colocar aqui o número com o DDD 41, é para o celular, então preciso colocar o 9, no meu caso. Coloquei o meu número do celular, mas aqui você vai colocar o número do celular da pessoa. Então, eu simplesmente copio esse número, venho no banco de dados, venho em estrutura e acrescento mais uma coluna após a data de nascimento. Executar, então vai ser o celular, do tipo varchar, coloco 22, em seguida clico em guardar, criado a coluna, posso agora cadastrar um registro, pego este valor, em seguida altero colocando o número aqui, depois neste local, aqui também e aqui também. É claro, eu estou colocando somente o número, mas se na sua base de dados o número do telefone tiver parênteses, traço, você precisa tratar retirando o traço, parênteses, deixando neste formato. Mas isso vai da sua necessidade e criatividade do projeto. A mensagem que eu criei aqui acima e o restante eu não preciso alterar. Realiza a requisição HTTP passando o parâmetro, depois imprime o resultado, se conseguiu enviar corretamente ou não. Aqui eu prefiro fazer desta forma, juntar tudo em uma única linha para não ter este espaço, porque pode ter um espaço e gerar problema. Junto tudo isso desta forma, eu recomendo que você também faça isso para evitar qualquer problema. E eu deixo 2 usuários, mas se você quiser somente enviar um para economizar os SMS de teste, você pode colocar um. Eu deixo 10 porque vai enviar 2 SMS. Eu preciso compartilhar com vocês a tela do dispositivo que vai receber. Aqui eu esqueci de alterar o número. Eu preciso recuperar o número que está salvo no banco de dados. Faltou isso, vírgula. Recuperei o valor da coluna celular e neste local, agora eu pego o que vier da base de dados que está na coluna celular. Posso utilizar o nome da coluna como uma variável, porque eu dei o extract e também estou realizando a leitura utilizando o fetch assoc. Compartilho a tela do dispositivo móvel com vocês. Compartilhei a tela, que eu já tenho um teste que eu realizei. Eu agora quero enviar novamente. Deixo 10 aqui, vocês já sabem, teste somente com 1 já é o suficiente. Venho em Selk, sendo no navegador, e atualizo esta página. Deve apresentar OK. Se conseguir enviar corretamente, retorna OK. Se não, apresenta a mensagem. Qual é a mensagem de erro? Vamos ver aqui se tem o retorno. Tem o envio de SMS individual, o que é necessário enviar. Se eu conseguir enviar, apresenta OK. Se não, apresenta a mensagem de erro. Eu atualizo. OK, conseguiu enviar corretamente. Retorno no dispositivo móvel. Importante destacar que a mensagem pode não chegar no mesmo instante. Por quê? Por exemplo, no meu caso, o meu DDD é 41, Curitiba. No entanto, eu estou em uma outra região, não é no mesmo estado, é em outra região e é um lugar que a cobertura da minha operadora não é mais adequado. Então, pode ser que demore para vir a mensagem de 2, 3 a 5 minutos. No meu caso, ele demorou mais ou menos 1 minuto e meio. Eu tinha aquele teste anterior, esse teste. Depois, eu enviei, naquele teste, tinha um SMS que ainda não tinha enviado corretamente. E agora enviou outros 2 SMS, os 2 que eu enviei. César e mais este outro usuário. Colocou primeiro o nome da pessoa, depois o restante da mensagem. Então, está funcionando o envio do SMS. No entanto, se você seguir esta ideia, você vai precisar ir todo dia executar esta página. Eu quero executar um cron. Cron é
uma funcionalidade que ele executa a página conforme você configura. Se você quer executar uma vez por dia em uma determinada hora, se você quer executar de 5 em 5 minutos e assim por diante. Eu quero executar uma única vez por dia. E para apresentar o cron, vou utilizar a hospedagem. Abaixo o link para você acessar a hospedagem. Acessando o link que está disponível, você será redirecionado para esta página. Isso é atualmente, no qual você pode utilizar ou começar a utilizar de forma gratuita para poder realizar o teste. Eu já tenho o cadastro, eu não preciso realizar, mas se você não tiver, você realiza o cadastro. Eu já tenho, então simplesmente realizo login na hospedagem. Após ter realizado o login, cair nesta página inicial, você também vai cair nesta, atualmente ao menos. Quero criar um site, venho em site. Todo site precisa ter um domínio, você pode utilizar um domínio que você já tem cadastrado. Então, por exemplo, posso utilizar selkprime.com.br. Se eu clicar aqui em adicionar, nem precisei adicionar, ele já identificou domínio não disponível para registro. Por quê? Eu já tenho registrado esse domínio. Eu posso utilizar esse domínio registrado ou posso utilizar um domínio que não está. Por exemplo, esse aqui não está registrado, está disponível, eu posso utilizar. Eu utilizo esse que está disponível porque se você quiser realizar o teste exatamente conforme eu estou fazendo, então vamos utilizar um domínio que está disponível, que não está ainda registrado. Venho em adicionar para criar o espaço, instale apenas o PHP. Eu não quero utilizar o WordPress, é somente o PHP. Venho em instalar um site elástico. Como estou somente realizando o teste, essa hospedagem já é o suficiente, o backup também eu deixo. Venho em concluir. Configurando a hospedagem para o meu site. Site criado, ir para o site. Primeira coisa, selecione uma nova versão do PHP. Você selecione ou a última ou ao menos a penúltima, mas deve ser a partir do PHP 8. Seleciono o PHP 8.1. Preciso aguardar que ele seja reiniciado, então aguardando. Reiniciado corretamente, preciso criar uma base de dados, porque temos este banco de dados. Então eu venho em banco de dados, crio uma base de dados, então vai ser com o nome de selkprime. Eu copio essas informações e retorno no projeto. No projeto eu colo aqui abaixo, então vai ser a base de dados. E a base de dados é essa daqui. Depois da base eu tenho o usuário. O usuário também será o mesmo, somente aqui eu diminuo para conseguir abrir o editor. Depois do usuário também tenho a senha. A senha eu pego essa daqui, a mesma, mas você não utilize esta senha. Coloquei a senha. Espaço, esse aqui já é o suficiente, 1 GB, ao menos no momento. Acesso externo, não, vai ser direto na aplicação. Crio essa base de dados. Iniciado a criação da base de dados, eu preciso aguardar o término. Enquanto ele finaliza, eu faço um backup dessa base de dados, venho em Selk, clico em exportar, exportando as tabelas da base de dados Selk e executar. Exportou, então agora eu pego este backup, coloquei dentro do AMP Server, não precisa colocar, é só eu coloquei para ter. Importante, quando vocês baixarem o código-fonte, não vai ter o número do celular. Aqui na coluna celular vai ter um valor aleatório, então você precisa colocar o seu número se você quiser utilizar este backup. Tenho o backup. Posso conferir se já criou. A princípio, acho que sim, já criou. Venho em visualizar. Eu tenho o host, que será utilizado, logo eu copio o host. Ou posso pegar o host daqui e acrescentar aqui abaixo, só para ter as informações. Ah, eu esqueci de deixar a senha. A senha é essa daqui, copio e coloco aqui no comentário senha.
Quando vocês baixarem, não vai ter essas informações, porque vou utilizar somente agora. Acesso através do PHPMyAdmin também. Utilizo o PHPMyAdmin igual estou utilizando na aplicação. Venho na base de dados Celk Prime que eu criei, venho em importar e posso importar agora este backup. Copio esse endereço, venho escolher arquivo, seleciono a base de dados Celk. Importante, eu acessei o WAMP Server e estou acessando através do PHPMyAdmin da hospedagem. Executar para importar, importou a base de dados com os respectivos usuários importados. Agora eu preciso pegar esses arquivos e transferir para a hospedagem. Eu venho novamente na hospedagem e em arquivos, deploy, seleciono arquivos e posso simplesmente arrastar o clique aqui para fazer o upload. Eu posso clicar aqui, preciso selecionar um arquivo por vez, então seleciono primeiro o arquivo conexão, que possui a conexão com o banco de dados, e depois o arquivo index. Eu abro primeiro o arquivo conexão, quero realizar o teste da conexão com o banco de dados. Vamos alterar as credenciais. Então, quais são as credenciais? A base de dados, eu coloquei a base Celk Prime. O usuário também eu coloquei Celk Prime. Depois do usuário eu tenho a senha agora tem valor. Host é esse daqui, então já copio este host. A porta eu não preciso, então a porta posso inclusive comentar que não será utilizada no meu caso. Não estou utilizando a conexão com a porta. Tiro o comentário da conexão realizada com sucesso, clico em salvar e posso testar. Para isso eu acesso esse endereço, celkprime.com.br, é um subdomínio da Ambler, porque eu não registrei esse domínio. Mas quando você registrar, vai ser, por exemplo, se eu tivesse registrado, seria celkprimecrom.com.br. Mas como eu não registrei, então acesso e também estou utilizando a hospedagem gratuita, eu preciso colocar este usuário e esta senha. É um teste gratuito, não contratei, então pego somente esse teste hospedagem. Utilizo essas credenciais, fazer o login, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Você não deveria ter testado agora, você deveria ter comentado. Conexão. Porque eu queria acessar o arquivo conexão.php. Vamos ver? Tem que colocar novamente as credenciais. Primeiro coloco o usuário, depois do usuário, a senha, fazer login, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Provavelmente eu já recebi o SMS. Conferir? Não, ainda não recebi o SMS, não há nenhum problema, não quero inclusive que tivesse enviado, mas provavelmente ele enviou. Eu retiro agora a conexão e retorno novamente para o arquivo, vamos ver, conexão realizada com sucesso, então eu posso agora retirar este eco, comentando o mesmo, porque eu sei que a conexão está funcionando. Depois que a conexão está funcionando, venho no arquivo index. Preciso alterar alguma coisa? Não, não preciso alterar. Será enviado um SMS utilizando essas credenciais. Importante, no limite, observe para não ficar enviando muitos SMS de teste. Eu testo novamente se está funcionando. Retorno para a raiz, clico em Enter para ver. A princípio está apresentando que enviou corretamente. Eu ainda não recebi o SMS, então vamos ver na aplicação se enviou. Posso vir em relatórios, enviados. Eu já enviei 10 SMS. Vamos ver os dois últimos que eu enviei. Então venho aqui no último e tenho a mensagem. Ela foi enviada, beleza, legal, mas ela não foi entregue. Então o que eu testei na hospedagem ainda não foi entregue. Já esses outros, eles foram entregues. E caso você tenha uma aplicação externa que está fazendo uma requisição para o e-agente e você quer receber o status,
Na conexão com a API, ele apresenta como você deve fazer. Vamos ver, consulta do status SMS. Sempre quando você enviar um SMS, você acrescenta o código SMS. Esse código, você coloca o código da sua aplicação. Por exemplo, eu estou enviando o SMS para o usuário César e este SMS vai ter o código 200. Então, este código 200 que eu posso depois utilizar o mesmo para verificar o status. Eu consigo consultar. Caso você queira que seja gravado um tutorial como consultar o status do SMS, deixe nos comentários. Mas eu quero continuar com o envio. A princípio, aqui ele apresentou que enviou corretamente. Temos aqui, eu deixo por primeiro. Mas eu quero criar um cron para que seja executado uma vez por dia. Eu venho em configurações, em seguida cron. E tem o comentário. Utilizo o cron para agendar acessos de tempos em tempos a uma URL do site ou a aplicação. Então, eu quero que ele acesse uma vez por dia esse endereço, esta URL, execute para enviar o SMS para os aniversariantes. Eu venho em criar cron, coloco o nome, SMS aniversariantes, execute, eu quero que ele execute diariamente, só uma vez por dia. Qual é o horário? Quero que ele execute às 10 horas. E qual é a URL? É essa daqui. Se você quiser personalizar, você também pode personalizar como você quer que seja executado. Qual é o padrão que você quer? Isso eu apresentei no tutorial anterior, como usar o cron, mas eu dou uma explicação breve aqui. Eu posso definir, por exemplo, minutos, hora, dia, mês, o dia da semana. No nosso caso, deve ser executado uma vez por dia. E como que eu utilizo isso daqui? Eu coloquei aqui o exemplo. Execute 5 minutos depois da meia-noite. Eu tenho minuto e a hora, 0 hora sendo a hora. Temos aqui hora, minuto. 0 horas, 5 minutos, uma vez por dia. No nosso caso, não seria meia-noite. Seria, por exemplo, 10 horas e depois aqui 5 minutos. Ou você pode definir outros padrões. Isso aqui já é o suficiente para vocês terem a ideia como utilizar o cron. Então, 0, 10 e 3 asterisco. Então, é 0, depois 10 horas, coloco 5 aqui. 5 minutos, 10 e 5, e depois uma vez por dia, execute. Coloco asterisco. Mas ao invés de eu utilizar este padrão personalizado, posso fazer o diariamente, execute às 10 horas este endereço. Neste meu exemplo, não será 10 horas. Eu quero que ele execute 09, em seguida 03. Eu acho que 3. Vamos ver se ele consegue executar agora no meu caso. Eu retorno no relatório, eu tinha 10 mensagens. Eu atualizo para ver se continua com 10. Continua com 10, agora já é 9,3. Vamos ver se ele vai executar novamente o cron. Eu altero esse cron, ao invés de ser 9,3, eu coloco 9,4, porque agora já é 9,4. Quer dizer, agora é 9,3. Atualmente tem 10, eu atualizo e agora eu tenho 12. Então, significa que o cron executou corretamente. Enviado e enviado. Ele enviou corretamente as duas mensagens. E olhem o horário. 9,4, 9,4. Funcionou o cron. Desta forma, eu apresentei para vocês como enviar SMS para os aniversariantes. Observem que eu já recebi a mensagem. Eu atualizo. Horário enviado 9,4. Eu tenho entregue para este usuário. Vamos ver no dispositivo móvel. Acessando o dispositivo móvel, este usuário já recebeu o SMS. Temos aqui 8,4. Por que eu coloquei 9,4 aqui e aqui é 8,4? Por causa que eu estou em fuso horário diferente. Conforme eu já citei durante a aula,
No meu caso, ele pode demorar o envio porque eu estou fora da minha região, estou fora do meu DDD. E a operadora que eu estou utilizando talvez não tenha uma boa cobertura onde eu estou. Esse ele já entregou, só falta agora enviar este próximo. Eu ainda não recebi. Posso atualizar aqui só para ver. Atualizando, continua como enviado, ainda não foi entregue. Mas logo, no máximo de 3 a 5 minutos, eu estarei recebendo. Importante destacar, aqui eu apresentei um exemplo básico como enviar SMS, executar o cron uma vez por dia para que não tenha necessidade de um usuário fazer manualmente. A partir deste exemplo básico, agora você pode ir evoluindo. Inclusive, agora sim eu recebi César 8 e 6, então 2 minutos de diferença, eu recebi este segundo SMS. Se eu atualizar a página, estava como enviado. Atualizei a página que consta como enviado, não atualizou para entregue, mas eu já recebi. Portanto, apresentado como enviar SMS para os aniversariantes e, como bônus, eu apresentei como colocar na hospedagem e configurar um cron para que ele execute uma vez por dia e envie o SMS para os aniversariantes. Importante destacar, se você tiver muitos usuários, você precisa verificar se a sua hospedagem consegue enviar todos os SMS no mesmo momento, entre outros fatores. Por isso, utilize sua criatividade e implemente conforme a necessidade do seu projeto. Eu garanto que o tutorial merece um like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.